O assunto do vídeo de hoje vai ser rápido, quer dizer, rápido eu não sei se vai ser não. Mas ele vai ser simples, porque eu apenas farei a menção dos símbolos utilizados e abreviaturas neste livro aqui, que é o livro texto base que eu estou utilizando para construir uma playlist de gramática descritiva aqui no canal. Esta é uma playlist que eu tento gravar e que vai ao ar todos os sábados, baseado neste livro, Gramática do Português Brasileiro, do Ataliba de Castilho. O link deste livro está na descrição, caso você tenha interesse. É um livro muito denso, muito denso. Já gravei alguns vídeos de introdução a ele. E hoje, então, os símbolos utilizados e a lista de abreviaturas. Por que que eu estou gravando isso aqui? Mas para que fazer isso? Está no livro, você vai consultar quando precisar. Sim, farei isso sempre que eu precisar. Mas esses símbolos utilizados e essas abreviaturas, elas são bem comuns para quem estuda ou faz faculdade de letras, enfim, tem algum tipo de contato com linguagem e linguística, são comuns. Então eu acho interessante compartilhar isso também. Elas são comuns em praticamente todos os livros que tratam de linguística, de linguagem, enfim. Então vamos lá, símbolos utilizados. Claro, tem alguns símbolos aqui que são próprios do autor, dele mesmo, que ele coloca no livro. Mas símbolos utilizados. Depois eu trato das abreviaturas. Sempre que houver um asterisco e um espaço, um asterisco, uma estrela e um espaço, colocado antes de palavras, o asterisco indica que se trata de palavras que existiram por hipótese, nunca tendo sido documentadas. Então, se houver esse símbolo anterior, quer dizer que essa palavra nunca foi documentada. Colocado antes das sentenças, indica que há problema em sua estruturação. Então, aqui ele já tem duas divisões, apresenta palavras e sentenças. Eu, claramente, vou precisar consultar isso depois conforme eu for fazendo a leitura do livro, mas o fato de eu estar aqui compartilhando já me ajuda muito. Agora, ao contrário, espaço e asterisco, ou estrela, né? Depois de palavras, esse símbolo indica tratar-se de termo técnico explicado no glossário. Beleza, ótimo. Agora aqui os símbolos que são utilizados em outras áreas da linguística também. Ó. Colchetes, aquele símbolo assim, ó. Colchetes quadrados delimitam a transcrição de unidades fonéticas, sintáticas, ou seja, sintagma, sentença e lexicais. Então, eu vou repetir. Colchetes representam ou delimitam a transcrição de unidades fonéticas, sintáticas e lexicais. Tem uma playlist de fonética e fonologia aqui no canal em que eu já tratei sobre isso. Na verdade, realmente em fonética e fonologia, sempre que há uma transcrição fonética, ou seja, uma transcrição da fala, se coloca a transcrição usando o alfabeto fonético internacional entre colchetes. Barras inclinadas delimitam fonemas. Barras, colchetes, barras delimitam fonemas. Isso aqui eu ainda não sei explicar direito, porque, embora eu já tenha tido a matéria, né? Mas eu ainda não construí a playlist aqui no canal sobre fonemas. Fonética e fonologia é uma disciplina de letras, pelo menos eu tive assim, e ainda não cheguei em fonemas. Chavetas ou chaves delimitam morfemas. Então, chaves delimitam morfemas de morfologia. Colchetes angulados delimitam radicais de vocábulo. Então, colchetes de angulados delimitam radicais de vocábulo. Isso aqui já me parece assunto de morfologia, mas eu também não tive essa disciplina ainda, né? Que é uma outra área da linguística, que se preocupa com a palavra, basicamente. Parênteses voltados indicam trechos omitidos. A maior que B, 2 pontos, o termo A deu origem a B. A menor que B, 2 pontos, o termo A procede de B. E por fim, vocábulos em caixa alta remetem a categorias e a subcategorias cognitivas. Espaço, tempo, coisa, movimento. Bom, então esses são os símbolos que serão utilizados ao longo do livro, basicamente, né? E lembrar que barra é morfema, são fonemas, colchetes são morfemas, colchetes angulados são radicais de vocábulos, e colchetes normais, né, delimitam unidades fonéticas. E agora vamos à lista de abreviaturas. O que são essas abreviaturas que, do vídeo de hoje, me parece ser a coisa mais importante aqui. ADJ é o adjetivo, ADV
é o advérbio. ART é o artigo. C1, primeira conjugação verbal. C2, segunda conjugação verbal. C3, terceira conjugação verbal. C4, quarta conjugação verbal no latim. CF, confira ou confronte, aí já é uma coisa comum mesmo, né? Comp, complementador. CJ, conjunção. DEM, demonstrativo. DID, diálogo entre o informante e o documentador. D2, diálogo entre dois informantes, mesmo projeto. EF, educação formal, mesmo projeto. Indefinido. NGB, nova nomenclatura gramatical brasileira de 1969. NURC, o projeto da norma urbana culta, 1969. OBL, argumento interno oblíquo. OD, argumento interno objeto direto. OI, argumento interno objeto indireto. P, conteúdo proposicional ou dictum. P1, primeira pessoa do singular. P2, segunda pessoa do singular. P3, terceira pessoa do singular. P4, primeira pessoa do plural. P5, segunda pessoa do plural. P6, terceira pessoa do plural. PA, português africano. PE, português europeu. PB, português brasileiro. PF, português falado. POA, Porto Alegre. POS, possessivo. PR, ponto de referência. PREP, preposição. QT, quantificador. REC, aqui é cidades, né? REC, Recife, RJ, Rio de Janeiro. S, sentença. SADJ, sistema, sintagma adjetival. SADV, sintagma adverbial. SMT, sufixo modo temporal. SN, sintagma nominal. SNP, sufixo número pessoal. SP, sintagma preposicional. SP São Paulo, quando seguida da sigla DI, D2EF. SREL, sentença relativa. SUB, substantivo. SUJ, ou SUJ, argumento externo sujeito. SV, sintagma verbal. SVO, ordem, sujeito, verbo, complemento. SSA, Salvador. SV, subvocena, indicação das entradas do dicionário. E V, verbo. Então essas são as abreviaturas ao longo do livro, as principais, e os símbolos utilizados. Claro que eu precisaria consultar, e se você também tiver esse livro, é bem importante que conheça essas abreviaturas. Algumas delas aqui, na verdade, a grande maioria são novas para mim, no sentido de que eu não tenho contato com esse tipo de conteúdo e estou criando essa playlist justamente para ter acesso a isso. Porque na faculdade de letras você não aprende muito de gramática, você aprende de linguística, que é outra coisa, não é exatamente gramática. Gramática vamos aprender aqui com esse livro, mas existem várias interpretações sobre isso. Enfim, isso é assunto para outro vídeo. No próximo vídeo, então, eu já vou começar o capítulo 1, e não o conteúdo ainda propriamente dito, mas a menção do que se trata o capítulo 1, mencionando os subtítulos. Valeu!